Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, vamos orar. Senhor, Tu és o doador da vida, Tu és aquele que, através do Teu Filho Jesus Cristo, nos possibilitou que tivéssemos vida eterna, a eternidade garantida para nós, que escreveu os nossos nomes no livro da vida. Te louvamos, Te bendizemos por isto, Pai. E neste momento aqui agora, Pai, que o Teu Espírito Santo aquiete os nossos corações e que nos conceda uma conexão muito forte contigo. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações nesta manhã. Obrigado por tudo, pois oramos em Cristo. Amém. Ele sabia que, apesar da noite escura, sem lua, aquilo que estava no seu coração o incomodava tremendamente. E ele podia ouvir o bochicho entre as pessoas que estavam ao seu redor. E por mais escura que fosse a noite, ele não conseguia se esconder. Noites já mal dormidas, sentindo frio, ele se aproxima de uma fogueira, já é a terceira naquela noite que ele se aproxima, e ele consegue de longe ouvir o bochicho ali entre aquelas pessoas que estão ao redor daquela fogueira. Mas quando ele se aproxima, a claridade fornecida por aquelas fracas chamas e aquela luz meio amarelada, alaranjada, ilumina o seu semblante e as pessoas que estavam ali cessam a conversa. E ele sabe que aquelas pessoas estavam falando a seu respeito. Ele chega próximo e como que tentando esquentar as mãos, ele sentindo que o ambiente ali não era propício para ele, ele se recua e penetra na densa noite. Por mais de 30 dias isso tem se repetido. E vez após vez, ele tem sido confrontado consigo mesmo e com a realidade que está todo dia à sua frente. E ele percebe certas coisas, ele sabe que a sua liderança, o seu estilo de ser, está sendo questionado. Porque vez após vez, ele é confrontado, ele é desafiado e ele recua. Por mais de 30 dias, ele e o seu exército está naquele vale, do outro lado do vale, o exército inimigo. E ele é confrontado, porque dia após dia, 2 vezes por dia, o principal soldado daquele outro exército, o exército inimigo, vem até o meio do vale, aos brados, e grita: traga-me um homem, um só, cara a cara. Vamos lutar 1 a 1. Quem vencer, ganha tudo. E dia após dia, o frio percorre a sua espinha diante daquilo. Ele está ouvindo o bochicho, os comentários entre aquelas pessoas, entre os seus liderados. E alguém chega para ele e fala: olha, eu tenho uma alternativa aí para você aí. Alternativa? Que alternativa? Tem um rapaz aqui, chegou aqui, e ele está querendo saber aí o que se pode ser feito. E aquele homem, o rei Saul, se encontra com Davi. Davi foi enviado pelo seu pai para ir lá no fronte. Aliás, isso aqui para mim é uma clara evidência de que Jesus tem, né, na sua genealogia, na sua formação, alguma coisa que passou por Minas Gerais. Porque só mesmo um pai doido, mineiro, para mandar o seu filho mais novo ir lá para a guerra, visitar os irmãos, saber como os irmãos estão, levando queijo para ele. E Davi sai, vai para lá, e vê aquilo que está acontecendo ali,
e ele se manifesta, ele se coloca à disposição. E Saul, então, é confrontado diante disso. É tipo assim, ele não tem alternativa. Aliás, qualquer outra alternativa é melhor, como eu disse domingo passado, porque se alguém tem que perder o pescoço, que seja o outro, não eu. E ele, então, confia e dá a Davi a oportunidade dele falar. Na verdade, isso é um contexto, uma história daquilo que Saul não conhecia. Porque Saul não conhecia a si mesmo e, consequentemente, não conhecia a Deus. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Meio que dando uma sequência naquilo que nós começamos a ver domingo passado. Conheça a si mesmo para conhecer a Deus. Eu queria convidá-la a abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. A consciência de si mesmo e o seu relacionamento com Deus estão intimamente ligados. Querem ver alguns exemplos com relação a isso? Olha só, digamos que você seja introvertido, mas que ao mesmo tempo você tem que se passar por extrovertido. Você, como introvertido, às vezes sente vergonha, eu não posso ser recatado tanto assim, eu tenho que ser aquela pessoa que gosta de fazer uma piada, de se colocar disso ou daquilo. Na verdade, as pessoas que estão ao seu redor não estão recebendo de você o seu verdadeiro eu, eles estão olhando para um eu falso. Uma outra situação, algumas pessoas pedem para você realizar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, e você não sabe dizer não. E você vai fazer, mas contrariado aquilo. Às vezes essa pessoa quer estar na sua presença, e você não quer ter esse tipo de oportunidade, mas você se oferece a si mesmo. Aquelas pessoas estão recebendo de você também, não o seu verdadeiro eu, mas algo diferente. Você tem frustração, ira, não sabe como lidar com isso, se sente culpado com esse tipo de coisa. Mas quando você está com amigos, não, está tudo bem, bacana, estou legal, está tudo bem aqui, essa situação, e você não expõe, não se mostra verdadeiramente aquilo que você está sentindo. O ruim, na realidade, não é a ira. Essa emoção está tentando mostrar algo para você, mas é o fingimento, aquilo que está por trás. Com a nossa relação com Deus, acontece a mesma coisa. Se eu não consigo me entregar para as outras pessoas, se eu não consigo me mostrar para as outras pessoas como eu sou, como é que eu vou fazer isso com Deus? Eu conto uma história que reflete muito bem isso aqui. Imagina que você, na sua adolescência, trabalhava lá na padaria do seu Manuel. O seu Manuel gostava de você, você era um bom garoto, trabalhador ali, né? E você foi ganhando uma certa confiança do seu Manuel. Ele até permitia que, em determinados momentos, ele solicitava que você tomasse conta do caixa. E você ia ali, tomava conta do caixa e tudo mais. Mas num determinado momento de fraqueza, você não precisou tirar a nota, nem nada, ninguém viu, você pegou uma nota de R$50 e embolsou. Aliás, para ser adolescente, não é R$50, né? 50 que é cruzeiro, né? Esses dinheiros mais antigos aí. E aquilo, o seu Manuel nunca percebeu isso, ninguém nunca viu isso, mas aquilo ficou no seu coração. E você já adulto, por alguma razão, no momento seu de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, o Espírito vem e mexe na sua ferida. Cutuca a sua ferida. Lembra lá atrás, quando você tinha 15 anos, que você roubou o seu Manuel, tirou o dinheiro dele? Você precisa restaurar isso. E na sua cabeça você está pensando assim, tá, mas se eu chegar para o seu Manuel, falar para ele que eu o roubei, que eu quero ressarci-lo, inclusive pagando juros, alguma coisa, qual vai ser a reação do seu Manuel? A pergunta que eu faço é o seguinte, a quem é mais fácil pedir perdão? Para Deus ou para o seu Manuel?
Normalmente as pessoas respondem, para Deus. Mas por que para Deus? Porque o seu Manuel, não sei qual vai ser a reação dele, ele pode se ofender, ele pode chamar a polícia para mim, ele pode querer me passar um sermão, algumas coisas. Mas Deus não se sente ofendido? Deus não se sente incomodado? Quem primeiro foi atingido pela minha falha, pela minha ofensa, não foi Deus? Mas no nosso subconsciente, nós agimos como nós não vemos Deus, como eu não consigo tatear Deus, eu não consigo pegar Deus, Deus para mim, eu vou cometendo os meus erros, eu faço os meus pecados secretos, eu olho para um lado, para o outro, eu não vejo ninguém, eu vou e cometo. Mas eu esqueço que Deus está ali. Lembram de Adão e Eva? A intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, que tinham consigo mesmo, ali como casal, mas após a queda, isso tudo ruiu. Primeira coisa que começou a acontecer ali foi uma transferência de responsabilidade. Não sou eu, é ela, é ela. Interessante quando Deus vai conversar com Adão, e Adão diz o seguinte, não, a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi, foi o Senhor que me deu, essa encrenca. E Eva vai e joga a culpa na serpente, e assim vai. E desde lá então nós estamos agindo assim. O eu real foi danificado, foi prejudicado, e precisou a entrada de Cristo para que ele fosse restaurado. Nós, muitas vezes, não conseguimos identificar, nós não conseguimos conhecer a nós próprios, não conseguimos imaginar a nossa capacidade, a nossa potencialidade, aquilo que nós podemos fazer. Tem um vídeo, eu vi um vídeo muito interessante. É uma garota por volta de uns 10 anos de idade, ela está aprendendo a esquiar, e ela vai descer uma rampa, né, bem longa, bem extensa, e para nossa sorte, né, assim, depois se vocês quiserem procurar no YouTube, talvez vocês encontrem, ela está com uma câmera no capacete dela, né, e ela está ali na beirada da rampa, né, a gente dá para ver os pés dela, a frente do esqui ali, né? E aquela rampa enorme, mais de 60 metros. Uma rampa muito maior do que ela já tinha treinado, já tinha experimentado. E ela fica ali cheia de medo, cheia de temor. Sabe assim, quando a gente se sente, né? Você vai pular numa tirolesa, você sabe se vai, se não vai. Chegar na beirada de um edifício muito alto, vou chegar na janela, vou chegar no parapeito. Esse tipo de coisa, ela está ali e ela começa a questionar, colocar um monte de coisa. Parece que é longe, parece que é comprido. Não, agora eu vou. E retrocede e fica ali naquela coisa toda assim, né? Até que um garoto que está do lado dela vira para ela e fala assim, vai, quanto mais tempo você ficar aqui, mais medo você tem. Ela então toma coragem e desce aquela rampa. E desce gritando, né? Mistura de êxtase, de alegria, descendo, vendo que está conseguindo vencer os seus medos, até que chega lá embaixo, né? E faz aquela freada que eles fazem e tudo mais. E ela sai vibrando, ela sai feliz com aquilo, e de repente ela vira e fala, depois que a gente passa, não parece que é tão perigoso, que dá tanto medo, que é tão grande. Nós muitas vezes nos encontramos nessa situação, sem conhecer realmente a nós mesmos e daquilo que nós somos capazes de fazer. Alguns sintomas do falso eu. Digo sim, quando na verdade quero dizer não. Fico deprimido quando as pessoas ficam chateadas comigo. Tenho necessidade de receber a aprovação dos outros para me sentir bem comigo mesmo. Por fora sou simpático, mas por dentro não suporto você. Muitas vezes fico quieto para manter a paz, evitar conflito. Acredito que se eu cometer erros, sou mesmo um fracasso. Evito parecer fraco ou tolo por não ter a resposta.
Critico os outros para me sentir melhor a respeito de mim mesmo. Tenho medo de ser necessário para me sentir vivo. Uso o conhecimento e a competência para encobrir meus sentimentos de inadequação. Me comparo com muita gente. Esses são alguns sintomas do falso eu. Agora, vamos olhar para a Bíblia e ver o que ela pode nos ensinar para nós nos conhecermos, né? A nós mesmos, a si mesmo, e para conhecer Deus. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, nós temos um belo exemplo disso, de como Davi nos ensina, superou isto aqui. 1 Samuel, capítulo 17. Em primeiro lugar, Davi teve que superar o que os outros pensavam a seu respeito. Apenas dando um contexto aqui. Este vale, nessa história que eu iniciei aqui contando de Saul, ele tinha cerca de 1.600 metros. Ele ficava assim, ele tinha um formato meio que de ferradura, e 800 metros de um lado, 800 metros de um lado está o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus. Golias, o gigante, o soldado, a Bíblia fala que ele tinha 2,90 metros de altura. A sua couraça de bronze, de escamas de bronze, pesava 60 quilos. Eu não consigo carregar 60 quilos. A sua lança tinha uma ponta que pesava 7 quilos e 200 gramas. Ele dava, essa lança dele já dava para matar de longe o tamanho, o comprimento dela. E ainda à frente dele ia um escudeiro com um grande escudo retangular. Golias tinha anos de experiência em batalhas. E, acima de tudo, ele ridicularizava Israel durante 40 dias. 80 vezes. 2 vezes por dia, ele ia lá no centro e gritava: traga-me um homem, o melhor de vocês. 1 a 1, cara a cara. E quem vencer ganha tudo. Em Israel não se encontrava ninguém. Aliás, a Bíblia fala que eles ficaram atônitos, temerosos. Olha o verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aquele frio pela espinha. E os dias estão passando. As horas estão passando, as semanas estão passando. Passou-se um mês e aquilo não se resolvia. No entanto, Davi era leal a si mesmo e a Deus. Os versos 23 e 24 diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E o verso 26. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de quem? Do Deus vivo. Olha que diferença. Além de Davi ter que superar isso aqui, Davi teve que superar também a sua família. Os versos 28 a 31, quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele não se virou para o outro? Então ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi era o caçula de 8 filhos. Eliabe, esse aqui dessa conversa, desse diálogo,
era o seu irmão mais velho, provavelmente entre 10 e 15 anos mais velho que Davi, e que exercia uma enorme autoridade sobre ele. Eliabe era o primogênito, isso era muito forte, tinha um peso muito grande naquele contexto. Os seus 3 irmãos mais velhos estavam no exército. Ele não tinha o apoio do seu pai, não tinha o apoio da própria família, tinha uma mãe ausente, 7 irmãos mais velhos e tudo mais. A família não o apoiava. Lembram lá no capítulo 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, que Deus mandou, e Eliabe começa a trazer os seus preferidos, e vai trazendo. E Samuel até se engana, deve ser esse aqui, deve ser o Eliabe, e Deus fala, não, eu não vejo como vê o coração do homem, eu estou vendo lá dentro, lá. Não é esse, não é esse. Um após um foi passando, a tal ponto que Samuel virou e falou assim, não tem mais ninguém? Tem um sim, é um garotinho insignificante, está lá cuidando das ovelhas. Manda-me trazer. Então, Davi teve que enfrentar isso também por parte da sua família. Ele é julgado como presunçoso e mau, alvo de ira e de ira intensa. Eliabe diz o seguinte, você está vindo aqui para nos ridicularizar, para que nós venhamos passar vergonha. Como é que você vai enfrentar Golias? Ele é ignorado e respeitado. A mensagem que vem para Davi é o seguinte, você não é ninguém, mau, inútil, volte para casa que é o seu lugar. Talvez isto seja particular para algum de nós aqui. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Nas nossas famílias, às vezes, a gente não era o melhor também, pelo menos aos olhos da família. Muitas vezes crescemos em famílias, em contextos, que de uma certa forma iriam acomodando camadas sobre nós, sobre o nosso eu, que não era o verdadeiro eu. Aliás, nós estragamos as nossas crianças, como nós somos estragados pelos nossos pais. Cadê aquela criatividade que as crianças tinham? Quantas vezes, no horário ali, na mesa da refeição, você pede um dos seus filhos para orar, agradecendo a Deus pela comida, e aquela criança, papai do céu, bigado pelo arroz, bigado pela batatinha, pelo bife, pelo jiló não, amém, Aí a gente já vira e fala assim, filho, você está orando igual testemunho de Jeová, você tem que orar em nome de Jesus. E a gente começa ali a jogar camada em cima e matar a intimidade, a criatividade. Por que vocês acham que Jesus disse que nós temos que nos tornar como crianças? Nós precisamos tirar toda essa carga emocional que nós fomos aceitando isto. Na escola, na empresa e tudo mais. Quantas vezes o empregado, você como funcionário, ouve determinados impropérios do seu patrão, do seu chefe? Você não faz nada que presta. Quantas vezes ouvimos, não pense ou expresse certos pensamentos, não tenha certos sentimentos, não cometa erros, não seja fraco e vulnerável. Se você apanhar na escola, você vai apanhar aqui em casa também. Quantas vezes? Pites Caseiro, falando a respeito da sua mãe. Seus avós eram mafiosos. Isso mesmo. Seu avô era mafioso. Lá na Itália fazia parte lá da máfia. E quando sua mãe, já adolescente, o seu pai, o seu avô, no caso, pai da mãe dele, colocou um revólver na cabeça dela e disse, eu te mato se você desonrar a família. Apesar das várias mulheres que ele tinha e filhos que ele tinha fora do casamento. Mas esse era o padrão.
E ela cresce com tudo isso, essa carga emocional em cima disso. As consequências disso é que na medida que nós crescemos e alcançamos a nossa juventude e idade adulta, descobrimos que nossa cultura e pais, mesmo tendo feito o melhor que podiam para nós, porque nos amaram, não porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas porque eles queriam, por aquilo que eles queriam que nós fôssemos, que nós viéssemos a nos tornar. Nós éramos dignos de amor. E bom se nos casássemos, tivéssemos filhos, tivéssemos um bom emprego, de preferência aquela profissão que o pai ou a mãe projetou para a gente, se a gente ganhasse um bom dinheiro, tivéssemos uma certa propriedade. Era assim que a gente imaginava. Davi foi ignorado e desprezado. Alguns de nós aqui, quando nascemos, ninguém notou. Mas Deus notou. Deus notou. E talvez alguns de nós aqui possam estar se sentindo assim, né? Usando aquela expressão como aquele, né? Cachorro que cai de mudança, né? Mais perdido que cachorro quando cai de mudança. Sem família. Não, você tem família. Você pertence à família de Deus. Deus notou você a tal ponto de se importar por você, enviar o seu Filho Jesus Cristo para que morresse no seu lugar, para te dar vida e vida eterna, vida plena. Outras pessoas significativas com autoridade e experiência. Davi teve que enfrentar isso também, porque Saul chega para ele no verso 32 e 33, olha aí, volte para a sua Bíblia. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, olha para mim, Davi. Eu sou o maior entre os israelitas. Davi, eu não tenho condições de lutar com esse gigante, quanto mais você, Davi. Você é um moçote, você não é nada, você é um rapazote, você não pega nada, você não consegue nada, Davi. Quando ali diante da situação, Saul vê Davi vindo para si, e tendo que expressar o que estava dentro do seu coração para Davi, talvez muito mais temeroso do que qualquer outra coisa, por causa da vergonha que porventura viesse para... Vocês já imaginaram a notícia chegando lá em Jerusalém? Vocês não sabem o que aconteceu lá. Saul tremeu nas bases, pegou um garotinho de 15, 16 anos e mandou lá. Golias trucidou, acabou com o rapaz. Como que Saul ia ficar em Jerusalém? Saul havia liderado um exército de mais de 330 mil homens. 1 Samuel capítulo 11. Ele era famoso, experiente. No entanto, ele diz: olha, você não tem condições, Davi. Você é apenas um rapaz. Guardadas as devidas proporções, isso aconteceu muito comigo quando criança, quando ia tentar jogar futebol. Está lá o time já formado e tudo mais, aquela coisa toda. E eu era normalmente o último a ser escolhido. E mesmo assim, o pessoal olhava para tudo quanto é lado para ver se não tinha mais ninguém, né? Para ser escolhido. Isso é irritante. Né? Aí o que eu passei a fazer? Eu comprei a bola. Né? Comprei a bola, aí não tinha jeito. Né? Então, se eu não jogar, né, eu levo a bola embora. Então, a gente tem experimentado isso na vida. A gente acaba ficando arrasado. Se é o caso ali, se eu estou ali, se eu sou Davi ali, ou talvez no meu contexto aqui, eu vou virar para Saul e falar: olha, realmente você tem razão. Eu não sei onde eu estava com a cabeça isso aqui. Aliás, como é que nós vamos fazer isso aqui para resolver essa situação? Porque todos estão com medo. Todos falam que acreditam a Deus, mas agem como ateus.
O exército inteiro está apavorado nas trincheiras, não vivendo pela fé. Os que antecediam Davi, nós também, tem o seu jeito de viver. Os versos 38 a 39, olha a prática, a rotina, o dia a dia. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Assim como Saul, que sabia que para entrar na guerra, era o seu jeito, para guerrear com Golias ou com quem quer que fosse, ele teria que colocar sua túnica, sua armadura e pegar a sua espada para ele. Era o jeito dele, era o jeito de se fazer. Da mesma forma, nós, nas nossas mais difíceis, diferentes situações, nós também somos colocados assim. Nós fazemos algumas coisas porque outros faziam. Nós procedemos porque fomos ensinados assim. Alguém vira e fala assim: poxa vida, mas você já vai almoçar de novo. Desde que mamãe ensinou, todo dia eu tenho que almoçar. Acostumou com isso. E a gente vai crescendo nessas coisas. E quando as crianças, e isso acontece demais com crianças, gente, é inconcebível. Criança em psicólogos. Onde já se viu isso? Mas estão indo para lá porque são tremendamente oprimidas. Você não vale nada, você não faz nada certo, você é isso, você é aquilo e tudo mais, e vai se crescendo com isso. Crianças deprimidas, aonde isto? Deixando de ter a sua infância, a sua vida, as suas brincadeiras, o seu crescimento natural, para ser subjugado pelos adultos, pelos jovens, e sofrendo as consequências disso. Davi admirava o rei Saul. Aliás, várias vezes ele vai citar isso aí. Mas Davi se conhecia e ele chega à seguinte conclusão: eu não consigo andar com isso. Vamos tirar isso. A chave aqui não é jogar conselhos fora. Conselhos são bons, Provérbios está cheio disso, de advertências para nós sobre isso. Os conselhos que nós recebemos são bons, mas o que nós precisamos saber é o seguinte: quem eu sou, como eu estou. Esse conselho é prudente, esse conselho vale a pena, é saber discernir os conselhos que nós recebemos. Às vezes, nós precisamos dizer não a um conselho recebido. E aqui é meio perigoso, né? Tem que ter muita maturidade, muito conhecimento de si para dizer: não, eu não consigo andar com isso. A segunda coisa que Davi teve que superar, ou a pessoa superar o gigante Golias. Os versos 41 a 43. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fosse pouco caso dele. Disse-lhe a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Davi tomou uma atitude radical. Ele tira a armadura de Saul e vai simplesmente com 5 pedras e a sua funda. Porque ele sabia que a sua orientação vinha de dentro e não do exterior. Não daquilo que as pessoas tinham colocado. Para o Espírito Santo, que já no capítulo 16 desce sobre Davi, Davi tinha consciência disso, do poder que estava dentro dele. Ele conhecia, a sua vida não era dividida. Não era em departamentos, ela era íntegra com Deus. Ele tinha uma vida genuína e leal com Deus, e ele sabia quem Deus era. Davi não era dependente
de fazer as coisas certas para ser simplesmente aceito ou amado. Ele não vai lutar com Golias, não é para receber presentes, para ter destaque dentro da sociedade ou dentro do exército, não. Ele não vai para lá para ser um herói. O que o leva a ir a lutar contra aquele gigante, contra Golias, são as afirmações que Golias fazia, ao desacato que Golias fazia, ao desafio que era colocado por ele. Davi não diz, devo vencer para que as pessoas pensem bem de mim, e vejam como eu sou uma pessoa incrível. Davi não diz, esta é a minha chance de causar um impacto em história no mundo, finalmente vou conseguir fazer algo importante. Não são essas as motivações de Davi. Enquanto ele tira a armadura, ele medita e reflete, Deus não me fez assim. Como vou fazer isso do jeito que se encaixa melhor comigo? Por isso, então, ele vai lá e pega as pedras. É interessante que Davi usa de bom senso aqui. Honestamente, vocês acham que Davi teria chance para lutar com Golias se ele fosse de armadura e de espada? Bom, nós já vimos aqui que a lança, aliás, Davi não ia nem chegar nele. Já viram alguns filmes aí que tem, né, uns lutadores muito grandes, o outro baixinho, ele só coloca a mão na cabeça do cara, o cara não consegue atingi-lo. Só com a lança vai daqui ali no Paulo. O Davi não ia chegar perto dele sem chance. Até que ele conseguisse levantar a espada, já era, a cabeça tinha rolado. Então Davi, conhecendo a si mesmo, da sua capacidade, e conhecendo o Deus a quem ele servia, ao Deus vivo, conforme ele fala, ele vai com aquilo que ele tinha capacidade, daquilo que ele dominava. Quando Saul questiona ele, fala assim, olha, o teu servo tomava conta do rebanho de seu pai. E quando via um leão ou um urso, e pegava uma das ovelhas, eu ia atrás e pegava, e matava, segurava pela juba e matava. Eu confesso a vocês que eu tinha uma certa dificuldade de acreditar nisso aqui que Davi falou. Mas colou. Né? Não, até pelo contexto da região. Mas, enfim, ele sabia, ele conhecia. Eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar tribo indígena, aí na Amazonas e tal. E quando eu estava no seminário, lá no Palavra da Vida, eu fui fazer um estágio de férias, lá em Roraima. E a primeira ida minha foi passei uma semana, eu, a Valquíria e os meninos, lá entre os Yanomamis. E saímos lá um dia lá, para caçar, todo mundo com espingarda e tudo mais, os índios lá com arco e flecha. E de repente, eles viram lá uma ave que se chama de maracanã, que é tipo um papagaio, e mostraram aquilo lá. Eu peguei a espingarda que eu estava com ela, e primeiro tiro que eu dei, matei a bichinha, né? E aquilo eu fiquei famoso no meio deles, né? Foi o único tiro que eu dei, por acaso acertei, né? Aquela coisa. Mas eles com flecha, pescando com flecha. Eu falei, gente, eu só vejo isso em filme, mas não erra uma. Eles têm essa habilidade, eles dominam isso. Talvez se colocar uma espingarda na mão deles, vai ser como a armadura e a espada na mão de Davi, não vai dar nada. Mas já viram esses moleques no interior do Brasil que usam estilingue, bodoque, tem vários nomes aqui, né? E pega aquilo, estica e consegue atingir um passarinho, uma fruta, uma coisa assim, e a gente não consegue. Por quê? Porque domina isso. E Davi era assim. Então Davi não foi ali na cega, não. Não, eu estou indo em nome de Jesus. Entendeu? Nada vai me atingir. Não. Ele está indo em nome do Deus vivo que o capacitava, mas ele sabia também do conhecimento que ele tinha, daquilo que ele domava. Tanto é que ele faz de longe. Ele não esperou Golias chegar perto dele. De longe, ele já atinge Golias. Porque ele sabe que se Golias chegasse nele, até ele, o final poderia ser bem diferente. Davi
tem 3 obstáculos para superar. Primeiro, as maldições de Golias. Você não é nada, você não é ninguém. Quem é você para vir aqui? Você está vindo com um pau para cima de mim? E amaldiçoa ele. Ele é desprezado, zombado, ameaçado com as suas consequências. E isto para cima de nós, quando nós queremos exercer quem nós somos, quando nós queremos colocar para fora o eu verdadeiro, o meu eu verdadeiro, eu tenho que arcar com as consequências. Como eu disse domingo passado, nós corremos um risco muito grande. Por que mentimos? Porque nós pensamos nas consequências da verdade e racionalizamos. A gente começa a imaginar como as outras pessoas vão pensar. Então a gente faz um rodeio aqui, se eu inventar uma história aqui, isso é uma mentira branca, não vai fazer mal a ninguém, e vamos assim. E a gente não se mostra como nós somos, porque nós temos medo das consequências. Eu conheci um rapaz, ele trabalhava na 3M, lá em Campinas. Um gerente lá na 3M. E veio o presidente da 3M. A 3M, a sede fica ali em Sumaré, e o presidente veio ao Brasil. E aí foram convidados lá convocados para a reunião, vários diretores, e o Marcelo foi junto, porque ele era auxiliar lá do diretor do departamento. Então está todo mundo sentado ao redor da mesa, e esses, os assessores sentados mais atrás. E aí o presidente começa a falar de vários projetos, de várias coisas que a 3M está tentando fazer no Brasil e tudo mais, na América Latina e tudo mais, e coloca algumas coisas, e aí o presidente vira e fala assim: o que é que vocês acham disto? Ninguém fala nada. Todo mundo com medo de se expor e receber uma penalidade, uma punição, assim. Aí o Marcelo coloca a cabeça dele assim no meio e fala assim: senhor presidente. Aí o diretor já vira para ele, dá aquela fulminada dele com os olhos, tipo assim, cala a boca, cara. Né? E o Marcelo vira e fala assim: senhor, eu acho que essa ideia sua é excelente, mas aqui para o Brasil tem que fazer umas adaptações, contextualizar uma aplicação nisso aí, porque senão não vai funcionar aqui no Brasil. E a conversa rolou ali, tudo mais, aquela coisa, termina a reunião, cada um para a sua sala e tudo mais. O diretor dá uma dura nele, né? Bom, passado alguns dias, o diretor o chama. Né? Aí ele fala: eu e a minha boca grande, não sei ficar calado, aí o que vai dar, isso aí e tal. Ele já entra na sala do diretor, né? Já pedindo desculpa: olha, me desculpa, eu sei que eu não devia ter falado. Não, cara, fica calado. O diretor gostou demais da sua posição, de você ter falado, de ter sido franco, etc. e tal. E ele está convidando você para assumir esse novo departamento aqui na empresa, aqui, para você tomar conta desse novo projeto aqui. Então, às vezes, nós precisamos fazer algumas coisas assim. O segundo obstáculo que Davi teve que superar foi a arrogância de Golias. Ele é extremamente seguro de si. Para ele, Deus é irrelevante. Ele amaldiçoava Deus, ele amaldiçoava o povo. Golias não se importava para isso. E a terceira obstáculo é o seu próprio medo. Racionalmente, as chances era impossível dar certo. Aliás, poderíamos dizer, né, que Davi tenha sido um dos primeiros super-heróis nosso aí. Mas Davi, um jovem, conhece a si mesmo e conhece a Deus. Que combinação poderosa! Ninguém segura você. Se você se conhece, sabe quem é você, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, e quando você conhece a Deus. A confiança de Davi está nas alturas, literalmente, em Deus. Olha o verso 45, o que ele diz.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você não desafiou, não foi a mim, não foi a Saul, não foi a Eliabe, você desafiou, foi ao Deus dos exércitos. E eu estou indo no nome dele. Ele sabe que é uma luta desigual, mas para o seu lado. Ele sabe, ele tinha, como eu já disse, ele tinha o controle, ele acertava a fruta, ele quebrava a garrafa com a sua funda. Ele tinha habilidade, então quando Saul estivesse, 10, 20 metros dele, ele sabia que ele já podia derrubar. Alguém pergunta assim, se Davi tinha tanta segurança assim, por que ele pegou 5 pedras e não só uma? É porque Golias tinha mais 4 irmãos. Vai que os caras vêm. É? Mas na primeira, diz o texto, que ele já cai. Davi recebe conselho, mas ele sabe que ele tem que estar firmado naquilo que ele vê, o Deus vivo. Nós não podemos abrir mão disso. Abrir mão da diferenciação. A diferenciação é a forma como nós definimos objetivos e valores de vida, independentemente das pressões das pessoas ao redor. É como nós nos posicionamos, é o que nos faz ser diferentes. E não uma Maria vai com as outras, ou uma voz perdida na multidão, mas os que nos faz ser diferentes. O resultado disso, toda a nação é ricamente abençoada, depois eles saem, né? É interessante aqui, porque Golias tinha dito o seguinte: 1 contra 1, traga-me um homem, quem vencer a batalha leva tudo. Mas quando Davi mata Golias, arranca a cabeça dele, aí eu fico lembrando daqueles filmes da cavalaria, lembra? Né? Dos filmes que a gente assiste. Depois que o mocinho mata todo mundo, a cavalaria chega. É o caso de Davi aqui. Depois que ele mata Golias, os caras lá se enchem de coragem e saem correndo atrás do exército filisteu, que bate em retirada. Aliás, eles não cumpriram o que Golias tinha dito. Nós nos tornaremos seus servos. Não. Bateram em retirada e trouxeram vários problemas para o povo de Deus depois. No fim das contas, nós magoamos as pessoas que amamos e os outros quando não somos sinceros conosco mesmo. Árvores, rochas, montanhas, ao contrário dos humanos, eles são autênticos. Deus nos deu a capacidade de fazermos escolhas. E nós podemos escolher ser autênticos ou não. Terceiro lugar, Davi precisava aplicar 4 princípios práticos para começar a fazer a transição radical para uma vida leal ao seu verdadeiro eu. Primeiro, dar atenção ao seu interior em silêncio e solitude. É necessário estar sozinho para podermos ouvir. Os salmos são uma prova disso. Não pense que Davi estava escrevendo salmos ali quando ele está na batalha, mas nos momentos a sós com Deus. Segundo lugar, encontrar companheiros confiáveis. Você não conseguirá uma mudança tão radical assim sem ajuda externa, ter alguém para te ajudar. Davi teve Jonatas do seu lado também. Terceiro lugar, sai da sua zona de conforto. Porque uma revolução tem que ser provocada dentro de você. Davi passa de pastor a guerreiro. E ore pedindo coragem e ajuda para vencer os obstáculos. E os Salmos, mais uma vez, vai nos retratar isso aqui na vida de Davi. Quarto lugar, a necessidade de reconhecer e proclamar que há um recurso gigantesco além de seu próprio poder, ou seja, o Deus de Israel, vivo e poderoso. A questão aqui é coragem.
haverá sabotagem, haverá palavras contras, pavor. Você vai precisar medir a importância da aprovação das pessoas versus vida, morte, aquelas coisas da sua própria alma. Necessidade de avaliar isso. Você está no meio dessa batalha aí. Assim como Davi se ajoelhou no riacho. Com o tempo. Davi não pegou qualquer pedra do riacho. Ele se ajoelhou e escolheu. É o que o texto diz. Esta não, esta sim, mais uma aqui. Ele pegou as pedras que eram fundamentais para ele derrubar Golias. Não adiantava pegar uma pedra, não, pegar uma pedra de 1 quilo, porque bater, ele sabia o que ele tinha que escolher. Então, sem pressa, calmo. Quantas vezes nós perdemos de vista o Deus vivo? Assim como era um momento crítico para a história de Israel, nós passamos por situações críticas na nossa vida. E às vezes nós perdemos a noção também do Deus vivo de Israel. E às vezes é preciso aparecer alguém como Davi para nos trazer novamente para o nosso foco. Davi aponta para Jesus, o nosso supremo Salvador, libertador, guerreiro, ungido. O verdadeiro Golias para nós é Satanás. Aliás, tem várias mensagens sobre isso, quem é o seu gigante, etc. e tal, né? Mas Cristo veio de uma forma fraca e humilde, vai até a cruz e morre por nós. Mas nos diz 1 João 3,8 que ele vai lá e vence a morte a nosso favor. Ele luta como um exército de um homem só. Ele combateu os verdadeiros gigantes, pecado, morte, e venceu. Ele conquistou para nós o perdão, o dom da salvação, e ele vence o mal dentro de nós. Isso nos permite lutar contra os gigantes da nossa vida. Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Cristo derrotou os poderes das trevas. Agora Deus nos convida para lutar ao lado de Jesus. Nós, como igreja, estamos passando por um momento difícil. Mas nós temos que saber quem está do nosso lado. Nós temos que saber que Deus está conosco, Deus vivo. Que apesar das dificuldades, daquelas coisas que às vezes saem do nosso prumo, do nosso roteiro, Deus está conosco. Ele vai nos dar força. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele com quem nós vamos vencer. Devemos exercitar coragem e fé como Davi teve. Não para ficarmos bem com Deus, mas porque estamos bem com Deus. É a graça. Nada do que venhamos fazer vai fazer Deus nos amar mais. E nada do que nós venhamos fazer também fará com que Deus nos ame menos. Isso é graça. Praticar a meditação nas Escrituras para conhecer a Deus, experimentar Deus pelas Escrituras, orar meditando num pequeno trecho, passamos a ver as palavras de Deus de uma forma mais precisa, que entre realmente dentro dos nossos corações. Deixar com que essas palavras escorram, penetrem em você. Uma palavra, uma frase por vez. Você pode fechar os olhos e mantê-los assim abertos. Querem ver? Feche os seus olhos agora, por favor. Preste atenção nessas palavras. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda, olhe fechado, ouça de novo. Prestando atenção não no texto, mas em você mesmo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Onde você é tocado? À medida que se abre para receber a palavra de Deus no seu íntimo, sem pressa, com calma. Observe o que você experimenta. Há um recurso tremendo, além de suas próprias forças, agindo em favor de Davi. É o Deus de Israel, o Deus vivo, fiel e poderoso, que age também a seu favor. Nós teremos algumas reações contra nós, quando quisermos fazer isso. Parece que é assustador como as pessoas irão reagir. R. Nouwen, que é uma referência para nós nisso, ele tomou uma decisão muito séria, radical na sua vida. E talvez ele pudesse até achar que iria morrer. Ele diz assim: eu estou indo das melhores universidades do mundo para um lugar onde as pessoas nem sabem ler. E aí ele diz, quando ele deixou Harvard e Yale e foi para um lugar chamado LEARC. A primeira coisa que me atingiu em cheio foi quando fui viver numa casa para doentes mentais. Foi que gostar ou não gostar de mim não tinha nada a ver com nenhuma das muitas coisas úteis que eu já fizera até então. Já que ninguém podia ler meus livros, eles não impressionavam ninguém. E já que a maioria daquelas pessoas nunca haviam ido para a escola, meus 20 anos de Notre Dame, Yale ou Harvard não serviram como uma apresentação significativa. Essa experiência me forçou a redescobrir minha verdadeira identidade. Essas pessoas, alquebradas, enfermas e completamente despretensiosas, me obrigaram a abrir mão do meu eu, capaz de fazer coisas, mostrar coisas, provar coisas, construir coisas, e me forçaram a reivindicar o eu sem enfeites, que eu sou capaz, completamente vulnerável, aberto para receber e dar amor, a despeito de qualquer realização. A grande mensagem que temos que levar como seguidores de Jesus é que Deus nos ama, não por causa do que fazemos ou conseguimos, mas porque Deus nos criou e redimiu em amor e nos escolheu para proclamar esse amor como a verdadeira fonte de toda a vida humana. Você pode saber isso intelectualmente, mas tem que ser vivenciado com outras pessoas, experimentando isso na sua vida. Eu queria finalizar com uma ilustração. Agostinho orou: ó Senhor, que eu possa conhecer-me para eu conhecer a Ti. Eu não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a Capela Sistina, lá no Vaticano. Uma obra-prima criada por Michelangelo, que pintou no teto da capela, de 1508 a 1512, durante 4 anos. Ele ficou deitado de costas e pintou a criação, a queda e a destruição da raça humana pelo dilúvio. Mas logo depois que ele terminou a sua pintura, as intempéries, a umidade já começou a ofuscar aquela pintura magnífica que ele havia feito. E algumas pessoas, tentando restaurar aquela pintura, colocou ali, passou ali algum verniz, tentando ressaltar as cores que Michelangelo havia feito. E aquilo só serviu mais para grudar poeira, fuligem e essas coisas todas. Tanto é que depois de 100 anos, ninguém mais se lembrava, das cores originais ali. E os restauradores tentaram fazer de tudo para descobrir um jeito de restaurar aquela pintura. Em 1936, um pintor descreveu: vemos as cores da Capela Sistina como se através de um vidro fumê. Mas em 1981, um andaime foi erguido e planos foram elaborados para limpar a inestimável obra de Michelangelo. Chegaram lá em cima. Um projeto de restauração muito criterioso foi feito. E usaram uma solução chamada AB57. E pegaram ali, nos pequenos centímetros ali, e passaram aquela solução ali, tentando
tirar tudo aquilo que estava sobre a pintura. E depois foi removida essa solução com água destilada. E repetiu esse processo 24 horas depois, e aquilo começou a fluir, a pintura original. E especialistas vinham de toda a Itália para ajudar a fazer aquilo ali. E depois de quase 500 anos, um trabalho que levou 8 anos, 2 vezes o tempo que Michelangelo levou para pintar aquilo lá, a obra-prima foi restaurada, a sua pintura original, em toda a sua beleza e riqueza de cores, em todos os seus detalhes. A maioria dos especialistas concordam que eles revelaram a verdadeira intenção do artista, mas ninguém esperava que o resultado fosse tão estonteante. Isto somos nós. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha com cuidado, pegando uma estopa, um algodão de cada vez, vindo até nós, limpando, tirando essa camada dessas coisas todas que têm sido colocado sobre nós no decorrer dos nossos anos. E olha, um cuidado que nós precisamos tomar, que nós vamos colocando também sobre os nossos filhos e permitir que Deus venha fazer isso dentro de nós. Porque quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós temos condições de conhecer a Deus. Amém? Deus os abençoe.